explica um pouquinho da sua trajetória, né? Antes da gente começar. E vamos lá. Bom, obrigada pelo convite, Gonçalo. É um prazer estar aqui com vocês e estar conversando sobre um tema tão interessante e importante, no meu ponto de vista, como a bioeconomia e também a certificação. Só para explicar um pouco da minha trajetória, como o Gonçalo pediu, eu fiz biologia na Unicamp, fiz doutorado direto com o Gonçalo no LGE, no Laboratório de Genômica e Bioenergia, dentro de um projeto para a produção de polipropileno verde com a Braskem. Em seguida, eu trabalhei na Granbio, na área de etanol de segunda geração, e onde tive também a oportunidade de entender e todo um processo industrial e como levar e transformar uma tecnologia de bancada em uma aplicação industrial. Trabalhei também no CTBE, onde eu pude ter contato não só com a pesquisa, mas também com a questão de políticas públicas e auxiliar no desenvolvimento de uma das grandes políticas que a gente tem hoje, que é o RenovaBio, e também no plano de desenvolvimento da bioeconomia no Brasil, junto com o MCTIC. E, por fim, o ano passado eu trabalhei na Mali, junto com o Ricardo Abreu, que também é um dos alunos aqui do nosso curso. E na construção de um outro grande projeto para a bioeconomia, que é um ônibus bioelétrico alimentado a célula combustível e a etanol, principalmente. E hoje eu estou na RSB, eu vou explicar um pouquinho mais para você, mas a RSB é Roundtable on Sustainable Biomaterials, então é uma mesa redonda que ela tem uma missão de guiar o desenvolvimento da bioeconomia sustentável através de diversas ações, mas principalmente a certificação de biomassa e a produção a partir dessa biomassa e de biomateriais em bioprodutos e biocombustíveis. Bom, e para começar, um pouquinho do que eu penso e trazer alguns indicadores do que como a gente está vivendo hoje. Então, nos últimos anos, se a gente pensar, a população dobrou, o consumo de água e alimento triplicou e o consumo de combustíveis fósseis quadruplicou. Então, o que acontece é que a gente já atingiu alguns limites da utilização de recursos naturais, não só os renováveis, e aqui no caso mais os não renováveis, na questão dos fósseis, e o limite de uma interação saudável entre o homem e a natureza. A gente vive hoje numa época que é marcada pelo antropoceno, uma época em que é marcada principalmente pelo um consumo desenfreado de recursos para a geração de riqueza e para o desenvolvimento econômico-social. De fato, a gente atingiu um desenvolvimento econômico-social, mas, ao mesmo tempo, a gente atingiu o limite do consumo de recursos. E eu acredito que todos vocês já devem ter visto sobre esse gráfico, essa informação que eu estou mostrando agora, que é o Overshoot Day, que significa o quanto a gente consome de recursos disponíveis na Terra, que a Terra nos fornece, que o planeta nos fornece, e aqui em marcação ao redor do globo. Não sei se vocês conseguem ver o pointer aqui. Só para mostrar para vocês. Aqui ao redor do globo o que a gente pode ver é a data que os recursos se esgotariam se a população do mundo vivesse conforme determinado país. Então, para o Brasil, o que a gente vê o Brasil está aqui na metade, mais ou menos, do globo terrestre, que se todos vivessem como o Brasil vive hoje, como a população do Brasil vive hoje, os recursos terrestres, recursos naturais disponíveis para nós, esgotaria em 31 de julho. Numa média global, a gente precisa hoje de 1,6, uma vez e meia, praticamente, a capacidade da Terra em produção de recursos. E sendo que 60% da nossa pegada é principalmente a utilização de carbono. Então, a pergunta que fica é como a gente consegue estabelecer um crescimento econômico, um crescimento social, ou seja, alcançar um desenvolvimento sustentável sem
que a gente traga impacto ao meio ambiente sem que a gente traga impacto ao uso de recursos. Aqui nesse gráfico é só para mostrar que a ideia é que a gente desacople o bem-estar humano, a atividade econômica do uso de recursos e dos impactos ambientais. Isso é dito como um real desenvolvimento econômico, um real desenvolvimento sustentável. E daí vem a pergunta que também a gente faz, que é a definição do que é a sustentabilidade. E porque acho que atualmente isso está ficando cada vez mais forte. Se entrar em qualquer site de empresa, de organização, e for olhar a missão, o valor dessas empresas, dessas organizações, com certeza 80% delas vai ter a palavra sustentabilidade. Mas o que é realmente a sustentabilidade? E isso é importante parar para pensar que, pegando a definição da física, um processo sustentável é aquele processo que se mantém ao longo do tempo, mesmo frente a perturbações. Ou seja, a gente precisa, então, no caso do desenvolvimento sustentável, ter um desenvolvimento contínuo que se mantenha de uma forma contínua ao longo do tempo, mesmo frente a perturbações. E de acordo com, eu não sei se vocês já ouviram, mas é uma rede de pegada de Footprint Network, é um site e uma organização bem interessante, em que eles mostram que o desenvolvimento sustentável, na verdade, é você alcançar um alto índice de desenvolvimento humano, como vocês podem ver no gráfico no eixo X, e usar aqueles recursos naturais disponíveis em apenas uma terra, vamos dizer assim. E seria, então, estar dentro desse quadrado que eu destaquei em verde aqui do lado direito. Se a gente tiver países com índice de desenvolvimento humano, um IDH maior do que 0,7 e que use apenas uma terra, aquele país, sim, vai ser um país que tem um desenvolvimento sustentável. Aqui o que a gente vê é que os países ricos, os países desenvolvidos como os Estados Unidos, a Alemanha, a França, eles têm um índice de desenvolvimento humano alto, mas eles também consomem muitos recursos. Então, por isso que eles não estão dentro de um desenvolvimento sustentável. O Brasil, ele tem um DH menor, mas ele consome menos recursos, mas o Brasil também tem, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, o que a gente chama de uma alta biocapacidade, ou seja, a gente tem dentro do Brasil uma disponibilidade muito grande de recursos naturais. E isso faz uma grande diferença para o país hoje, principalmente quando a gente pensa em bioeconomia. E é exatamente aqui que eu queria mostrar para vocês. Nesse gráfico, é um gráfico que mostra o quantos hectares são necessários por pessoa e referente à pegada ecológica e à biocapacidade. Primeiro eu vou definir o que são esses dois tipos de medida. Então, a pegada ecológica, ela é, na verdade, a nossa demanda. É o quanto a gente demanda de recursos naturais e de ativos ecológicos do planeta. Ou seja, todos os recursos naturais que a gente precisa, que a gente consome, e o quanto também a gente necessita do planeta para absorver os resíduos que a gente gera. E a biocapacidade é o suprimento. Então, quanto o planeta e quanto a Terra consegue produzir de recursos e ativos ecológicos e nos dispor a isso. E aqui, os principais itens que são avaliados é agricultura, pastagem, floresta, pesca, área construída, energia e carbono. Então, aqui é um gráfico referente ao Brasil. A linha preta que vocês podem ver é a biocapacidade. Então, o Brasil, ele tem uma redução, ele tem uma alta biocapacidade, mas ele tem uma redução na biocapacidade. Por quê? Porque a gente começou, ao longo dos anos, comparado nos últimos 50 anos, a gente começou a utilizar muito mais recurso natural. Então, ou seja, os nossos suprimentos estão reduzindo. Mas, ao mesmo tempo, o PIB do Brasil cresceu. E a pegada ecológica do Brasil se manteve relativamente constante. De novo, por quê? Porque o Brasil tem uma alta taxa de recursos naturais. A ideia para a gente alcançar esse desenvolvimento sustentável, e aqui nesse outro gráfico eu mostro o IDH, a mesma coisa, de novo, comparando a biocapacidade do país, ela reduziu, a nossa
na linha preta. Na linha verde a gente vê a pegada ecológica, que se mantém relativamente constante, porque a gente tem muitos recursos naturais, e o DH aumentou. Mas a ideia é que a gente não reduza a nossa biocapacidade, ou seja, que a gente seja capaz de ciclar e reutilizar os recursos que o planeta nos fornece, que os ecossistemas nos fornecem. E para isso, então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma nova forma de alimentar a nossa economia. E a ideia, então, é copiar os modelos sustentáveis que já existem naturalmente, ou seja, são os modelos cíclicos que existem na natureza. São modelos, então, sistemas cíclicos que têm uma fonte de energia externa e que são retroalimentados. É que eu não estou falando nada mais e nada diferente do que a gente vê para a fotossíntese, que a gente vê ou seja, para o ciclo do carbono, para o ciclo da água. A ideia na bioeconomia, o que eu vejo, é uma economia em que a gente mude a forma de alimentar, a gente tem as entradas e sejam iguais às saídas. A gente não tem uma economia mais linear. E a partir dessa bioeconomia, a partir dessa nova forma de economia, então a gente tem a utilização da inovação, de novas tecnologias, o uso de recursos naturais para geração de riqueza. Mas que tudo isso seja pensado em um sistema cíclico com uma fonte de energia externa e retroalimentados. Traduzindo, a economia baseada no carbono renovável. Eu acho que aqui é uma das principais mensagens. E traduzindo de novo, trazendo a questão da água, em que eu consigo utilizar a água de uma forma sustentável, em que, de novo, eu não uso muito mais daquilo do que eu necessito, eu consigo reciclar. A mesma coisa com resíduos, em que eu reaproveite os resíduos, utilizo como uma forma de matéria-prima. E que eu produza biomassa, produza bioprodutos, biomateriais de uma forma correta. E é nesse ponto que entra a RSB, que, como eu já comentei com vocês, a RSB é uma organização sem fins lucrativos, formada por múltiplas partes interessadas, múltiplos setores, e a missão principal da RSB ela é trabalhar com esses diversos setores, com as comunidades, estabelecer padrões de sustentabilidade para garantir o quê? Que a gente faça essa transição de uma economia baseada no consumo, agora em uma economia linear, para uma bioeconomia, e que a gente garanta que no futuro a gente vai ter impacto positivo. Porque a transição para a bioeconomia ela pode ser feita de uma maneira boa ou uma maneira muito ruim. A gente pode ter uma má utilização do uso da terra, a gente pode ter uma má utilização de água, a gente pode aumentar, em alguns casos, pelo uso de fertilizante, desmatamento, ainda mais a concentração de CO2 na atmosfera. Então, a ideia é que a gente faça essa transição para a bioeconomia, mas faça uma transição de uma maneira sustentável, de uma maneira correta. Considerando em que a gente vai manter o aquecimento global no máximo a 1,5 graus, a gente vai evitar a depressão de recursos fósseis, vai manter todos embaixo da terra, não vai explorar ao menos e trazer ao menos menor quantidade de carbono para a superfície, maximizar a circularidade, vai permitir acesso global à água e alimento em diversas regiões, considerar e obviamente, garantir direitos humanos e trabalhistas e a produtividade e a conservação dos ecossistemas. Então, a ideia é criar uma nova sociedade, uma sociedade que seja resiliente a mudanças climáticas e que seja construída com a participação de todos. E aqui eu acho muito interessante isso, porque eu começo a ver, no caso, que quem acompanhou o desenvolvimento, por exemplo, do RenovaBio, de novo, a gente, obviamente que a RSB está atuando numa escala muito maior, com certificação, com projetos numa escala muito maior, mas se a gente olhar para o RenovaBio que a gente desenvolveu aqui no Brasil, foi feito de uma maneira, que a gente garanta impactos positivos na produção de biocombustíveis, foi construído a diversas mãos, de uma maneira que a gente seja resiliente a mudanças climáticas e atendendo e tentando entender o papel e a participação de todos os setores. Então, ao longo da apresentação, eu vou tentar trazer essas analogias, essas comparações, que eu acho que fica muito mais fácil a gente entender na prática essas questões da certificação e de práticas de sustentabilidade. Como que a RSB trabalha? A
A RSB ela trabalha de 5 principais formas, com os seus membros, com parceiros e com a comunidade em geral. Então, a gente faz associações. A RSB, eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma grande comunidade de empresas, de organizações sem fins lucrativos, ONGs, governos, universidades, associada à RSB, à comunidade RSB, com quem a gente discute como fazer essa transição para a bioeconomia. A gente trabalha com parcerias, desenvolvendo projetos para determinadas áreas. Um dos grandes projetos que a gente tem hoje é com a Boeing, que é para o desenvolvimento de combustíveis de aviação sustentáveis na América Latina e na África, principalmente África do Sul e Etiópia. A gente trabalha com serviços de consultorias e um dos serviços é tanto a preparação para a certificação quanto a calculadora de gases de efeito estufa, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. A própria certificação e o desenvolvimento dos padrões de sustentabilidade. E o Termo Advocacy, que é mais a defesa e o trabalhar para a implementação de políticas públicas, para a implementação de algum tipo de meta, como, por exemplo, o atingimento de uma transição para a bioeconomia sustentável, para promover determinada política pública, para uso de biocombustíveis e de bioprodutos de forma adequada. Eu trouxe aqui a estrutura, porque eu acho que é interessante mostrar como que funciona essas mesas redondas que estão relacionadas à certificação, ao desenvolvimento de padrões de sustentabilidade, e mostrar o porquê tanto a RSB quanto outras tem essa questão da robustez, de criar esse consenso entre todas as partes que estão relacionadas ao produto ou ao interesse. A RSB hoje ela tem 95 membros, de 32 países, ela está dividida em 5 câmaras, que cada câmara escolhe 3 representantes, então tem no total 15 representantes. Ou seja, mais para frente que eu vou mostrar um membro da RSB para vocês vão ver que são, como eu falei, de diversos setores. E cada câmara representa um setor. Então, a Câmara 1 representa o setor de produtores, principalmente de biomassa. A Câmara 2, dos transformadores e quem utiliza essa biomassa e produz, por exemplo, biocombustíveis e bioprodutos. A Câmara 3 de organizações sociais, a 4 de organizações ambientais e a 5 de pesquisas, academias, governos. Ou seja, a gente representa todos os setores, todos os setores são representados numa assembleia que elege 3 representantes de cada câmara. Essa assembleia, ela elege um board, que seria um conselho de diretores, que é responsável pelas diretrizes, como que a RSB vai atuar, qual será a missão, qual será a visão da organização, e o secretariado, que somos nós da RSB, quem faz as atividades do dia a dia da RSB. Então, aqui, só para mostrar a quantidade de membros que a RSB hoje tem, quais são as empresas, as organizações que estão engajadas com a RSB e conosco para desenvolver a bioeconomia de uma forma sustentável. Os nossos últimos membros se vocês olharem bem no centro, é a Soleá, que é uma empresa brasileira produtora de macaúba, e a gente é muito feliz de apoiar o desenvolvimento dessa biomassa aqui no Brasil e também levá-la para o restante do mundo. Qual é o principal, qual que é a principal base da RSB, que a gente fala que é o nosso esqueleto, é o nosso backbone? São os 12 princípios e critérios da RSB. Que são esses princípios e critérios? São as direções de como produzir biomassa e como converter essa biomassa em bioprodutos ou biocombustíveis. E esses critérios, eles vão cobrir a parte social, a parte ambiental e a parte econômica. Então, eu separei os critérios por esses aspectos que eles cobrem. Então, nessa primeira parte, vocês podem ver a questão social. E aqui na questão social, então, o que esses critérios dizem? Esses critérios dizem quais são os direitos humanos e trabalhistas que devem ser respeitados numa produção, como que eu devo fazer o desenvolvimento rural e social, como eu devo garantir a segurança alimentar, como eu devo utilizar a água e como eu devo garantir os direitos da terra. Na questão ambiental, aqui a gente aborda muito a questão da emissão dos gases de efeito estufa, e a RSB, ela só reconhece como um processo,
uma produção realmente sustentável se reduzir pelo menos 50% da emissão do gás de efeito estufa comparado ao fóssil, ou a partir de produções feitas a partir de 2015, 60%. Tem o princípio de conservação, em que é avaliado onde a produção é feita, se tem impacto nos ecossistemas, se tem impacto em áreas de preservação, se esses impactos são negativos, quais que são as remediações que podem ser feitas. O princípio que a gente olha para o solo, como que o solo é tratado, como que o solo é conservado, novamente a água e a qualidade do ar, que também é fundamental na questão ambiental. E, por último, os princípios relacionados à economia e a gerenciamento. Os princípios, então, da legalidade, se essa produção está sendo feita de forma legal, de acordo com as regras e com as leis do país. Um princípio de planejamento, monitoramento e constante melhoria, porque sem um monitoramento não é possível manter um desenvolvimento sustentável. Como eu falei para vocês, o desenvolvimento sustentável é aquele que se mantém constante ao longo do tempo frente a perturbações, então você precisa monitorar o tempo inteiro. E um princípio de uso de novas tecnologias, novos insumos e como eu gerencio o meu resíduo. E aqui é fundamental, de novo, mostrar a importância de novas tecnologias, da inovação, da pesquisa. Então, esses princípios que guiam a RSB. E esses princípios que guiam a certificação. A certificação, ela vai ser feita com base nas normas, nos padrões que a RSB escreve. Eu vou mostrar mais com detalhe para vocês mais para frente como é feito isso. E o que é o processo de certificação? E por que a certificação hoje ela é tão importante, principalmente para a bioeconomia? De novo, para você mostrar e para você garantir que você está produzindo tanto a biomassa quanto a conversão dessa biomassa em bioproduto e em biocombustível está feito da maneira correta. Você mostra isso ao mercado, você garante a confiança do seu consumidor, do seu investidor. Muitos mercados hoje, principalmente na União Europeia, eles só aceitam biocombustíveis ou bioprodutos certificados, ou seja, então que eu garanta que não houve desmatamento, que eu garanta que os trabalhadores que estão produzindo isso estão sendo feitos, sobre as leis trabalhistas e direitos ambientais. Eu reduzo os riscos do negócio, porque a partir do momento que eu otimizo, que eu melhoro minha produção, eu reduzo os riscos do meu negócio na questão econômica. E a partir do momento que você certifica, você tem apoio de ONGs. Então, sua produção também passa a ser reconhecida e você passa a ter uma produção um produto final vai ser reconhecido, ele vai ser mais, vamos dizer assim, robusto frente a outros produtos presentes no mercado. Então, investir em certificação não é apenas um blá blá blá, é um investimento realmente estratégico para uma empresa. E conforme eu estava comentando com vocês, a certificação faz o quê? Faz com que os riscos relacionados à sustentabilidade, ou seja, como que eu uso a água, como eu emito gases de efeito estufa, direito trabalhista, segurança alimentar, todos os outros riscos, eles sejam convertidos em impactos positivos. E eu viabilizo o meu negócio. Ou seja, eu estou usando água, eu estou emitindo gases de efeito estufa, mas eu estou fazendo isso da maneira correta. Então, no final, eu garanto que meu produto, ele realmente vai ter um valor adicional do que outros produtos que estão presentes no mercado. Então, como é feito o processo de certificação? É isso que eu vou agora entrar aqui para vocês de uma maneira simples. Quem está envolvido, quais os tipos de certificação, como que eu certifico um pequeno produtor, como eu certifico mudança no uso da terra e quais os principais custos. Então, o processo de certificação pela RSB, ele começa com a aplicação, a submissão de um formulário que a empresa mostra que tem interesse em certificar. Isso vai para uma consulta pública. Fica 2 semanas em consulta pública. O segundo passo é preparar para uma auditoria. Então, eu tenho que comprovar que para um auditor que a forma como eu estou produzindo. Tenho que mostrar quais são os documentos, como que é o processo, que eu estou de acordo com a lei, todos os passos da produção. O terceiro passo é a auditoria em si.
O quarto passo é o ajuste a não conformidades, ou seja, se o auditor identifica que alguma dos processos ou algo na minha produção não está de acordo com as normas a serem seguidas, as normas, por exemplo, eu estou emitindo gases poluentes e esses gases, e eu não estou fazendo nada para mitigar isso. Então, a empresa deve fazer esse ajuste, ou seja, ajustar para que ela fique em conformidade com os padrões definidos pela RSB. Então, o certificado. E a empresa, então, ganha esse selo, que é certificado pela RSB, e um código de operação. Aqui, de novo, é muito semelhante ao que a gente tem ao RenovaBio. RenovaBio é uma usina para certificar a produção de etanol, por exemplo, ela aplica para uma certificadora que já é acreditada pela ANP, ela se prepara para a auditoria, faz a auditoria, ela não tem ajuste de conformidade, se eu não me engano, aqui no RenovaBio, mas ela é certificada e consegue emitir os CBIOS. E o que a RSB certifica? E aqui o que é uma parte, acho que é super interessante e super relevante, é que eu posso utilizar qualquer tipo de matéria-prima, aquelas biogênicas ou não biogênicas, ou seja, eu posso trabalhar com cana, milho, soja. Aqui eu coloquei outros exemplos como coco, palma, mas macaúba, óleo de cozinha utilizado, gordura animal, resíduos como palha, vinhaça, ou matérias-primas que não são biogênicas, então CO2, monóxido de carbono, como a Lanzatec utiliza, que foi um seminário apresentado pela Maria Helena algumas semanas atrás, plástico, lixo urbano, resíduos. Eu posso, então, trabalhar com todo esse tipo de matéria-prima e converter em qualquer tipo de produto. Então, combustíveis, embalagens, a parte têxtil, plástico, lubrificante, cosméticos, químicos. Além disso, a RSB cobre toda a questão de transporte, processamento e distribuição. Então, eu garanto que meu produto, ele realmente tem a questão de sustentabilidade e ele é certificado do começo ao fim da cadeia de suprimento. E qual é o tipo de certificação que eu devo escolher? E aqui, o que eu vou apresentar para você que são as normas, ou seja, o que eu devo seguir para garantir que meu produto está certificado. E essas normas, elas são escritas conforme naqueles princípios e critérios que eu mostrei para vocês em alguns slides anteriores. Então, a RSB Global é uma certificação em que qualquer produtor em qualquer região pode aplicar, pode utilizar. A RSB e o RED são as diretrizes da União Europeia. Ou seja, então, quem tem interesse em vender biocombustíveis, bioprodutos ou opera na União Europeia precisa aplicar para essa certificação, porque tem requisitos especiais da União Europeia. Eu posso fazer uma certificação só para o que a gente chama de produtos avançados, ou seja, são produtos não energéticos, não biocombustíveis. Então, qualquer tipo de um polietileno, uma resina, tudo não relacionado a produtos não energéticos. Pequenos produtores. Ou seja, por exemplo, na cadeia da soja. A soja, a gente vê vários grupos de pequenos produtores, a mesma coisa do milho. Então, tem uma certificação específica para esses pequenos produtores de biomassa, porque não faz sentido comparar a forma de produção de pequenos produtores com grandes produtores de biomassa. Então, uma certificação específica para eles. E uma certificação que eu acho hoje extremamente relevante e super importante, que é a certificação que é o Low iLook, ou seja, é uma certificação que a empresa escolhe fazer e demonstra que ela tem baixo risco de mudança no uso indireto da terra. Hoje a gente vê diversas discussões sobre a questão de desmatamento e o quão importante é a gente conservar os ecossistemas e os nossos biomas. Então, mostrar que a sua produção ela tem um baixo impacto na mudança do uso da terra é fundamental. E por isso que eu vou até detalhar um pouco mais o que significa ter esse baixo risco de mudança do uso da terra e receber esse selo de certificação. Isso significa, se eu consigo certificar minha produção para isso, isso significa ou que eu uso resíduo, e no caso é um resíduo celulósico, ou seja, então eu estou coletando um resíduo, eu não preciso utilizar novas terras ou aumentar minha produção para produzir meu biocombustível, meus bioprodutos. Outro ponto é que eu posso aumentar minha produtividade, e aqui, por exemplo, é a rotação de culturas, como a rotação de milho e soja.
Então, eu uso a mesma terra para produzir diversas culturas, então eu estou aumentando a produtividade daquela terra, ou então eu estou utilizando uma terra degradada, ou seja, que não utilizada. E nesse caso, a RSB reconhece como uma terra não cultivada ou não utilizada por no mínimo 3 anos, ou uma terra que não seja arável. Ou seja, por exemplo, uma terra contaminada por mineração ou por outro tipo de um solo que não seja cultivável. Como, por exemplo, também uma pastagem degradada. Então, se um operador, se uma empresa consegue se identificar e consegue mostrar que sua produção está de acordo com um desses critérios, ele consegue mostrar que ele tem um processo de baixo risco para mudança no uso da terra. E isso é extremamente importante quando você quer promover seu produto no mercado como um todo. Outra coisa que é super importante numa certificação é quão aquela certificação é robusta e qual a credibilidade dela. Não adianta nada eu chegar com um produto no mercado e falar, olha, meu produto tem o selo de tal norma, de tal certificação, se essa certificação não for robusta. Hoje a RSB é reconhecida como um dos padrões mais robustos no mundo. Por quê? Porque quando cria-se as normas, ela tem um envolvimento de diversos stakeholders, ou seja, diversas partes interessadas, e aqui no caso as partes são empresas, ONGs, governo, a comunidade como um todo, para desenvolver os padrões, para desenvolver essas normas. Ou seja, então, a partir do momento que eu defino uma norma a ser seguida para sustentabilidade e todos estão de acordo com essa norma é muito mais robusta. A gente faz em benchmarks independentes e analisa a performance da sustentabilidade da RSB contra outros tipos de sistemas de certificação, mostrando também que a RSB tem essa robustez frente a outros sistemas de certificação. A gente tem mecanismos de verificações, tanto das normas quanto da própria certificação, obviamente. Então, as próprias normas da RSB, elas são acreditadas por órgãos independentes. A gente faz a certificação por terceiro, e aqui é muito importante sempre deixar claro que a RSB não certifica, a RSB ela só define normas. Quem certifica são certificadoras, que daí são parceiras e acreditadas à RSB. De novo, uma analogia com o RenovaBio. Existe a norma do RenovaBio, existe aquilo que as usinas devem ser seguidas, que foi definido pelo MME, foi trabalhado pelo MME e definido pela ANP. Mas quem certifica não é a ANP, são as certificadoras que são acreditadas à ANP. E um quarto e último ponto é que a RSB ela está de acordo com as boas práticas do WISE-IL. O WISE-IL é uma organização global de sistemas de certificação para sustentabilidade. Então, a gente segue as boas práticas e sempre garante que a gente está de acordo com os padrões e com os monitoramentos de impacto sugeridos pelo WISE-IL. Então, isso faz com que o processo seja robusto e o selo, no final, que a empresa vai receber, seja robusto. E quem está envolvido no processo de certificação? Então, aqui é para mostrar os passos para vocês. Então, o operador é a empresa que vai chegar e vai pedir para ser certificado. O auditor é a pessoa que vai fazer a avaliação do processo e vai certificar ou não. E o auditor trabalha numa certificadora ou ele pode ser um auditor independente, que presta serviço para uma certificadora. A certificadora ela tem que ser acreditada por uma agência, ou seja, ela precisa ser inspecionada por uma agência. E tem o desenvolvedor do padrão. E esse é a RSB. Como eu falei para vocês, a RSB não certifica, ela desenvolve o padrão que deve ser seguido. Outra coisa importante é o escopo da certificação. O que eu vou certificar? Eu posso certificar só a biomassa, eu posso certificar só a produção final, mas eu também posso certificar a cadeia de produção inteira, a cadeia de suprimento inteira. Então, todo o meu transporte, aonde eu armazeno, até chegar ao consumidor final. E aqui é muito importante que como eu rastreio meu produto certificado também ao longo da minha cadeia. Ou seja, como que eu garanto que o meu produtor ele vai receber uma biomassa certificada? De novo, eu vou trazer um exemplo. Na cadeia de suprimentos de etanol de milho. Um produtor de etanol de milho, ele recebe milho de diversas fazendas. Se uma fazenda só é apenas certificada, como que eu tenho certeza que ele não vai misturar com milho que não é certificado? E no final ele vai usar um milho certificado com aquele que não é certificado e que não segue o sistema de sustentabilidade. E nesse caso existe uma nomenclatura que a gente chama de cadeia de custódia,
que é para rastrear e ter certeza do produto certificado. E essa cadeia de custódia, normalmente a gente utiliza um balanço de massa. Existem 3 formas de utilizar, ou seja, por exemplo, um produtor de etanol, de milho, ele pode ter silos, ou seja, armazenamentos diferentes por um silo só recebe um milho certificado, o outro silo só recebe milho que não é certificado. Então, ele consegue separar fisicamente os produtos certificados e não certificados. Ou ainda, ele pode ter um balanço de massa, ou seja, ele mistura tudo no mesmo silo, tudo no mesmo local, mas ele sabe que naquele local 20% da biomassa está certificada e 80% não está certificada. Então, no final, a hora que ele for olhar para a produção de etanol dele, certificar a produção de etanol dele, ele vai ter certeza que apenas 20% final vai ser certificado. Por quê? Porque ele tem apenas 20% da biomassa certificada. Então, esse tipo de coisa é importante para a hora que você for vender seu produto no mercado. Na prática, como que acontece? Então, eu sou uma empresa e eu quero certificar meu processo. Meu processo, o que eu devo fazer? Então, eu devo entrar no site, por exemplo, da RSB e fazer uma submissão online, aceitar os termos e as condições e entrar já em contato com uma certificadora. Então, eu aguardo as 2 semanas de consulta pública para tentar entender se eu realmente posso certificar, se não tem nenhuma objeção da comunidade à minha certificação. Em seguida, eu começo a me preparar para a auditoria. E aqui eu vou entrar um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar alguns pontos para vocês, mas eu tenho que fazer o quê? Uma avaliação de risco, no caso aqui é o sistema da RSB. Eu faço uma avaliação de risco e um screening. O que significa isso? Eu vou preencher, a empresa vai preencher alguns formulários para tentar identificar quais são os gaps que ela tem de sustentabilidade, ou seja, onde ela não está em conformidade com os padrões. E o que ela tem que fazer para ficar em conformidade, então, e para ir para a auditoria. Ela faz o cálculo de gases de efeito estufa, utilizando a calculadora que a gente tem da RSB também. Ela tem que apresentar um plano de gerenciamento ambiental e social, ou seja, como que ela vai fazer o gerenciamento da produção dela, considerando aspectos ambientais e sociais. Ela tem que definir a cadeia de custódia, que é isso que eu acabei de explicar para vocês, que é essa questão de como que eu vou separar meu produto certificado do não certificado e como que eu vou rastrear isso ao longo da minha produção. E ela tem que fazer uma consulta aos stakeholders, ou seja, as partes que estão interessadas no processo. Então, nesse caso, stakeholder aqui poderia ser um fornecedor de um suprimento, por exemplo, no caso de uma produção de uma biomassa, de cana, um fornecedor de pesticida, a comunidade que vive próximo ao canavial, se ela é impactada de alguma maneira pelo corte da cana, pela aplicação de fertilizantes. Então, ela tem que fazer uma consulta desses stakeholders que estão próximo a ela no processo de produção. O terceiro passo é a auditoria. Então, ela vai para a auditoria e quem faz essa auditoria são as certificadoras. Então, eles fazem tanto uma avaliação primeiro no computador, no escritório dos documentos, depois eles fazem uma avaliação no local da produção, identificam aquilo que não está em conformidade. A empresa ela vai ter um tempo em que ela deve cumprir e mostrar que ela vai quais as medidas que ela vai fazer para entrar em conformidade. Então, ela tem um certificado emitido e essa auditoria se torna pública. E a empresa ganha o certificado da RSB. E anualmente tem auditorias para inspecionar o processo e entender a validade do certificado. Então, aqui só para vocês entenderem alguns pontos. Algumas das ferramentas que entram na certificação. Essa é a primeira, é uma ferramenta, um PDF. Tudo isso está no site da RSB, quem tiver mais interesse de consultar, eu posso passar os links, ou se vocês quiserem visitar o site, ou me mandar e-mail depois. É bem interessante olhar. Então, uma ferramenta que chama Screening Tool. É um PDF de respostas em que a empresa preenche, por exemplo, aqui nesse caso, ela vai ter que mostrar se a produção dela está numa área que deveria ser considerada uma área de não conversão, uma área de biodiversidade. Então, ela deve ir respondendo, e conforme a resposta que a empresa vai fazendo, ela vai ter que providenciar documentos para mostrar, ou documentos, ou planos de gerenciamento por exemplo, para mitigar riscos de reflorestamento, ou se houve alguma questão de desmatamento, recriar, por exemplo, bordas e corredores ecológicos. Então, para cada uma das respostas que a empresa faz, a gente consegue
identificar os gaps de sustentabilidade. Aqui é uma outra seção desse documento que pergunta se a produção está sendo feita numa região de pobreza e numa região de insegurança alimentar, ou seja, uma região de que a terra, existe uma competição da terra para alimento ou para produção de biocombustíveis, em alguns países existe isso, e de novo, se existir, como que essa empresa pensa em trabalhar com isso e reduzir a insegurança alimentar. Aqui é um outro documento em que a gente faz avaliação de risco. Então, quais os riscos daquela operação que a empresa está fazendo e como eu reduzo esses riscos. Então, aqui no caso, é tentar entender se existe algum risco relacionado à força de trabalho, a impacto ambiental. Por exemplo, nessa parte, existe algum risco relacionado a políticas públicas, às leis ambientais relacionados a desmatamento no seu país? É uma das perguntas que a gente faz. E a empresa deve consultar alguns bancos de dados e mostrar quais são as taxas de desmatamento ao longo do país, ao longo dos anos no país, e mostrar se isso está diminuindo, se está aumentando. E com base nessa análise de risco, aqui é um outro risco relacionado a como que as leis trabalhistas, e com base nessa análise de risco e na resposta, vocês vão olhando, a empresa vai recebendo, aqui é um risco médio, aqui é um risco baixo. A gente tem uma avaliação final em que ela vai ganhar uma nota. E dependendo da nota que ela ganha, aquela operação vai ser classificada como baixo, médio ou alto risco. Se for um baixo risco, a certificação vai valer por 5 anos e ela só tem que fazer uma nova auditoria principal a cada 5 anos. Se for médio risco, é a cada 3 anos, e se for um alto risco de operação, ou seja, se existe desmatamento, se as leis ambientais não são cumpridas, se existe a questão de corrupção no país, se existe a questão de leis trabalhistas que não são cumpridas, a auditoria tem que ser feita a cada 2 anos. Por fim, e eu acho que a calculadora aqui de gases do efeito estufa pode ter interesse de vários de vocês, e eu acho essa ferramenta fantástica, e por isso que eu quero até apresentá-la a vocês. É uma parte da certificação, a empresa mostrar, utilizando nossa calculadora, que tem uma redução na emissão do gás de efeito estufa, está de acordo com o princípio 3 da RSB. Ela é uma ferramenta que ela engloba 3 metodologias, ou seja, a RSB global, como eu falei, que é para biocombustíveis e bioprodutos no mundo inteiro, a RE-RED, que é só para diretrizes europeia, e o CORSIA, que é específico para combustíveis de aviação. Ela tem uma interface super simples, eu vou mostrar para vocês, é de fácil navegação, e ela já considera e já tem incluso fatores de emissões do EcoInvent e do BioGrace, que são bancos de dados confiáveis e grandes e que provêm esses fatores de emissão para diversos processos e diversos produtos. Essa é a cara da calculadora. É uma calculadora, então, feita e desenvolvida em Excel. Ela tem essas várias caixinhas que são os blocos, então, onde o usuário vai clicando. As instruções já estão dentro da calculadora. Então, é simplesmente preencher a questão de biomassa, a questão de transporte, a questão de processo, com os dados de produção que o produtor tem. E no final você vai ter o resultado de gases de emissão de efeito estufa. E o que é interessante aqui é que a calculadora não se limita apenas a biocombustíveis e não se limita a determinados tipos de biomassa ou determinados tipos de produto. Ela engloba diversas massas, ela engloba diversos produtos e biocombustíveis, então não plásticos, biocombustíveis de diversas fontes, como produzido a partir de resíduos, de gordura animal, de resíduos celulósicos, de soja, palma, cana. Ela engloba toda a questão de transporte. Se eu estou utilizando no transporte aéreo, ferroviário ou transporte terrestre, qual o tipo de caminhão que eu estou usando, se esse caminhão, qual o tipo de motor que ele tem, se ele está em conformidade com os motores e com as normas de emissão dos motores. Então, ela engloba vários aspectos. Aqui só para mostrar para vocês a cara da calculadora. Aqui é a parte de feedstock, então você vai preenchendo com as diversas informações para o feedstock, para a produção de feedstock, e aqui é o resultado final.
onde vai expressar tanto a quantidade de CO2 emitido por megajoule do produto, e vai falar se está em conformidade com os padrões, então, o global da União Europeia e do ICAO, que está relacionado a combustível de aviação, e vai mostrar nessa segunda linha amarela o quanto você está evitando de emissão comparado com os fósseis. Essa calculadora ela é de graça para aqueles que vão certificar com a RSB ou os membros da RSB, mas por uma taxa de 200 euros também, a RSB disponibiliza essa calculadora para alguns fins de consulta. Para alguns fins, por exemplo, acadêmicos. Então, se alguém tiver interesse de utilizar, a gente está aberto à parceria, está aberto a explicar como funciona. Obviamente, a calculadora não é permitida a licenciar, pagar essa taxa de 200 euros e prestar serviço para terceiros com essa calculadora, não é permitido, obviamente. Mas para alguns fins de avaliação interna, fins de pesquisa, para publicação de alguns artigos, é possível, sim, a utilização da calculadora. E, por fim, os custos da certificação. Então, a ideia é um investimento estratégico, mas quanto eu vou gastar por uma certificação? Então, aqui, a primeira coisa é pagar uma taxa para aplicação para submissão da certificação com a RSB. Então, essa taxa é em torno de $500. E depois vai ter uma licença anual. Essa licença anual, ela vai variar dependendo do que tipo de organização você é. Se você é um produtor de biomassa, você vai pagar uma taxa anual referente ao número de hectares que você tem. Se você é um produtor de biocombustíveis, então vai pagar uma taxa anual referente ao volume de biocombustíveis que você está produzindo e vendendo. Se você é um distribuidor, vai pagar uma taxa anual referente ao número de depósitos que você tem. Mas são taxas pequenas e de fato, vale muito a pena quando você pensa que, além da certificação, além de estar em conformidade com critérios de sustentabilidade, isso pode ser uma ferramenta também de marketing. E, por último, os custos de uma auditoria, que daí é um custo que não é pago para receber, mas é para a certificadora. A auditoria são grandes chutes, mas uma auditoria está em mais ou menos entre 5 a 10 mil dólares, uma auditoria. Mas daí você tem um certificado válido por pelo menos 2 anos, de 2 a 5 anos. E aqui, para mostrar um dos grandes casos que a gente tem na RSB, que é muito interessante, que é a certificação, então, de toda uma cadeia de suprimento para a produção de um PVC. A UPM, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, é uma produtora da biomassa, da matéria-prima. Ela vai produzir um óleo que é um resíduo da indústria florestal. Esse óleo é utilizado pela empresa, pela Ineos, que é uma empresa alemã. Ela produz a bionafta, então produz o bioetileno, que é utilizado para a produção de um bio-PVC, e esse PVC é utilizado, então, para a produção de placas utilizadas para coberturas. Então, ou seja, toda a cadeia está certificada. Então, toda a cadeia, a gente tem certeza que toda essa cadeia, ela segue os padrões de sustentabilidade. E, por fim, quando eu tenho a certificação, eu tenho os meus claims, ou seja, eu tenho minhas declarações, eu tenho as minhas reivindicações. Então, um produto certificado pela RSB, o que ele vai ter é esse selo, em que aqui eu não fiz a tradução porque a marca da RSB, mas aqui é só para mostrar que do lado esquerdo mostra, então, no caso de produtos que a RSB, esse produto ele garante que ele substitui tantos por cento de um recurso fóssil, por exemplo, através de reciclagem, ou ele garante que ele está evitando tantos por cento da emissão de gases de efeito estufa. Bom, e é isso, gente. Aqui fica o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, alguém queira conversar um pouquinho mais sobre isso. Essa a minha principal mensagem. Carol, excelente. Em particular, aí esse último slide que você mostrou, o penúltimo, mostrando a certificação de uma grande cadeia, é sensacional. Sim. Sensacional. Eu acho que esse é o caminho
que a gente tem que seguir, e sem dúvida nenhuma, você tem, obviamente, não é só, como você falou, quando você fala que isso tem um papel de marketing também, mas esse marketing acaba sendo convertido em um valor adicional do produto certificado, né? E que não é pequeno, e em muitos casos faz a diferença para muitos compradores, principalmente compradores educados europeus, né? E muitos deles se negam a comprar produtos que não estejam certificados. A gente estava enfrentando agora aqui no Brasil essa questão da Amazônia. E agora, acho que ontem saiu algumas cadeias de valor brasileiras sendo rejeitadas pelo pessoal, pelo consumidor, não ter certeza se aquilo vem da Amazônia ou não vem. Sim. Então, eu acho que esse... Não, é exatamente isso. Quem vai trazer essa demanda da certificação e quem vai exigir um produto sustentável é o consumidor final. Seja ele uma grande empresa, seja ele a sociedade civil. E esse é o principal ponto. E por isso que eu até estressei essa questão da mudança no uso indireto da terra, porque eu acho que ela tem grande aplicabilidade aqui no Brasil. Aquelas empresas que seguem de fato e que produzem de forma sustentável, que aumentam a produtividade através de tecnologias, ou rotação de culturas, eu acho que é essencial que mostrem isso para o mercado. Perfeito, perfeito. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Simone, acho que foi alguém que comentou aí, não sei se foi Simone ou Ricardo. Mas a gente, não sei se o Miguel estava aqui até agora, mas não sei se ele saiu aí, a Miguel está aí. O caso do RenovaBio, semana que vem, Miguel vai estar com a gente também falando do RenovaBio. E a Carol agora tem que assistir, Gonçalo, porque eu fiquei aqui assistindo dela. Ela está devendo. Eu vou assistir. Miguel, o caso do RenovaBio é um caso desse, né? Sem a certificação não existiria RenovaBio. E a calculadora gerada, a RenovaCalc, né? Esse negócio do fluxo de informação, né? Esse banco de dados do fluxo de informação do produto só vai crescer. E vai funcionar para várias coisas, desde a rastreabilidade do boi até do biocombustível, do biomatéria. Carol, sabe o que eu senti falta, assim, que eu acho que é importante para a pessoa que adere? Qual que é o prêmio financeiro? Porque nenhum usineiro ou nenhuma cadeia de bioprodutos vai investir na certificação se isso não se traduz, claro que tem outras razões, se isso não se traduz em ganho financeiro para ele. Então, a gente faz uma conta bem simples ali para ser implementado. Tá, eu vou gastar 50 mil reais na certificação do RSB, quanto que isso agrega por unidade de valor? Se tivesse a descrição desse caso, o primeiro caso seria muito interessante. Ou acesso a novos mercados, ou qual que é essa taxa de fluxo financeiro que compensa o investimento na certificação. Não, com certeza, Miguel. Isso vai depender muito do mercado com que a gente está trabalhando. Mas, de fato, por exemplo, no mercado de combustíveis de aviação, olhando para principalmente Europa, não ainda aqui no Brasil, mas a questão do CORSIA, tentando a questão de que se eu não tiver um biocombustível certificado, eu não consigo vender. Então, ou eu certifico ou eu não tenho ganho nenhum. E tem a questão também de que a gente chama de booking claim, em que eu posso vender os meus créditos e os meus claims de sustentabilidade, que seria um pouco a ideia do CBIO. Mas isso depende muito do mercado. Mas eu posso trazer da próxima vez um slide, sim, mostrando os ganhos, principalmente numa cadeia como essa, qual que é o ganho que você tem financeiro. Com certeza. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Concordo com você. Posso acrescentar um comentário, Carol? Lógico. Fica acho que Simone falando. Miguel, foi importante o seu comentário e acho que pensando nisso seria muito interessante que a gente conseguisse fazer a integração aí do nosso RenovaCalc com a ferramenta da RSB. Já teria aí alguns resultados, poderíamos calcular, inclusive, o número de CBIOS e integrar essas duas iniciativas. Excelente ideia, Simone.
Na verdade, a gente já está fazendo esse trabalho um pouco. A gente, com o projeto Boeing, a gente está fazendo já um benchmark entre a calculadora da RSB e a calculadora do RenovaBio. E eu acho realmente fantástico essa ideia de trazer e colocar as duas calculadoras juntas. E a gente chegamos até a ter umas conversas iniciais com a ANP sobre essa questão do balanço de massa. Como trazer essa experiência da RSB na questão de balanço de massa e de produtos certificados ao longo da cadeia para o RenovaBio. Mas eu também concordo que é uma excelente ideia. A outra integração que falta no RenovaBio, que tem que é uma parte que construir, porque a gente colocou você tem barreiras sobre o uso da terra, mas o que parece que o RSB contribui muito é a questão do iLook, que é uma questão que o RenovaBio precisa ampliar, ele precisa seguir os dois elos, seguir as duas pontas, né? Ele tem que explodir para o uso da terra, detalhar essa questão de expansão do uso da terra e também para o descarte de material pós-combustão, porque aí vai incluir, por exemplo, o carro elétrico, quanto que o descarte daquela bateria no tempo impacta nas emissões de carbono. E, Carol, só para falar que dia 9 eu vou mostrar que eu tenho um amigo que fez uma conta no ciclo de carbono, no ciclo de vida de carbono, biocombustíveis, o que acontece? Eu vou tirar uma dúvida cruel. Tem dois amigos que ficavam brigando sobre se é possível. Eu já até sei que conta é essa, viu? Ô, Miguel, por falar em RenovaBio, eu estou brigando para comprar CBio, viu, bicho? Eu estou falando sério, olha, eu estou com uma dificuldade, já falei com... Mas daqui a pouco eu vou tratar esse assunto aqui de novo. Eu acho, Miguel, sinceramente, eu não sei o quanto você está envolvido nessa parte da comercialização, isso aí tem que ir para a pessoa física. Eu tenho certeza que seria um mercado extraordinário para a venda desse negócio. Eu tenho medo disso ficar muito fechado e a distribuidora, obviamente, que não vai querer pagar muito pelo CBio, que pagar o mínimo possível, se beneficie com isso. Eu tenho a impressão que a grande força do CBio é na pessoa física, na carteira de investidores na pessoa física. Eu também acho. Eu acho que o valor do CBio, o diferencial do CBio vai ser esse negócio. Olha só o espaço de arbitragem que teve agora. Você teve pessoas comprando a R$50 e a 15. Ou seja, quem comprou a R$15 teve lucro de 400% no ano. E agora que todo mundo viu isso, vai todo mundo querer comprar o mais rápido possível para tentar comprar por R$15. Aí eu vou te falar, por que você não consegue comprar? E aí você vai falar assim, mas isso é impossível. As corretoras, quando você compra e comercializa, por exemplo, uma debêntures, ela recolhe o imposto de renda. Mas quando você compra ou quando você vende a sua ação, quem recolhe o imposto de renda é você. Eles te dão na sua declaração de pessoa física do imposto de renda, ela faz isso. O que acontece? Como você... Miguel, não estou ouvindo. Caiu. Aí o que acontece? Quando você tem uma dificuldade para tributar, se é a corretora que recolhe ou se você que recolhe o valor do CBio, as corretoras optaram por não operar com pessoa física, porque elas estão fazendo a retenção de pessoa jurídica, que é comum para todo mundo para fazer, mas não pessoa física. Hoje, para a gente viabilizar a venda para pessoa física, precisa de uma lei que altera a tributação. Essa lei eu já escrevi, está aqui, eu converso quase todo dia com a Receita Federal. É um problema puramente tributário. Então, como é que a gente trataria o tributário para a pessoa física? Para a corretora que opera o CBio, não ter receio que ela depois vai ser multada pela Receita Federal. É por isso que você não vai conseguir comprar. Até lá no documento da B3 vai estar descrito, vai estar falando que você não pode comprar o CBio porque as corretoras não vendem para pessoa física. Enquanto a gente não resolver essa questão tributária, não vai operar. E você tem toda a razão. Eu acho que esse mercado vai tirar... assim, a gente vai usar a venda para a distribuidora, obrigação, como um jump start, né? como um catalisador, mas o ciclo vai rodar com pessoa física. Oi, Carol. Oi. Agora que eu estou te vendo de verdade. Eu nem vi que minha câmera estava desligada, desculpa. Era isso, você vai conseguir comprar daqui a um tempo.
Eu não posso comprar, Gonçalo, mas se eu fosse de fora, eu gostaria de comprar CBio. Acho que vai render muito. Viu? Só deixa eu acabei de ver aqui que no YouTube tem 2 perguntas. O primeiro do Jorge, o Jorge Neves, que trabalhou com a gente no CTBE. Só para falar, Jorge, que sim, a Sofiem e qualquer empresa, qualquer organização pode participar da RSB como um membro, e são super bem-vindos. Só conversar comigo, depois a gente... são pequenas taxas e anuais, mas isso é para algumas iniciativas e algumas pequenas empresas, inclusive, nem tem algumas taxas. E do Luiz Sérgio de Carvalho, que está me perguntando sobre energia eólica e solar. Não, a RSB não cobra esse escopo, a gente não trabalha com energia eólica e solar, Luiz, infelizmente. E sobre o ganho financeiro dessa última cadeia, eu tenho alguns materiais, eu vou ver aqueles que não são confidenciais, que a gente pode compartilhar, e eu posso compartilhar com você. Eu vou até te pedir, por favor, para me mandar um e-mail. Beleza. Ricardo gostaria de fazer um comentário. Oi, Carol. Oi, Ricardo. Todos os presentes. Eu gostei muito da sua apresentação, mas eu senti falta de você falar alguma coisa sobre a questão social, de quanto essas cadeias de produção de biocombustíveis estão gerando de emprego, etc. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque você acabou de escrever um artigo fantástico que ainda não está publicado, só eu conheço, mas que em breve todos vão poder ler. E eu acho muito importante o que você mostrou lá, a quantidade de empregos e o aumento do desenvolvimento social através do biocombustível. Eu acho que, de alguma forma, isso tem que ser agregado nesse trabalho de vocês. Sim, com certeza, Ricardo. A gente tem esse indicador, dentro da RSB a gente tem esse indicador para aquelas cadeias que a gente certifica. Esse ano que passou, a RSB, ela, vamos dizer assim, ela protege em torno de 5 a 7 mil trabalhadores relacionados à cadeia de biocombustíveis e bioprodutos, estão em conformidade com as leis de sustentabilidade, mas em relação ao que você mencionou, e eu acho que é importantíssimo dizer, a importância mesmo dos biocombustíveis e da bioeconomia para a geração de emprego. E esses números são também, enquanto eu escrevi esse artigo para o Ricardo, eu fiquei até impressionada que o Brasil hoje é o primeiro empregador de biocombustíveis no mundo. Cerca de 50% das pessoas que trabalham na área de biocombustíveis estão empregadas aqui no Brasil. Isso é em torno de 800 a 900 mil empregos, principalmente na cadeia do setor sucroenergético. E se a gente comparar com a cadeia de fósseis aqui no Brasil, hoje o Brasil emprega em torno de 500 mil pessoas. Ou seja, não é o dobro, mas vamos dizer assim, uns 40% a mais do que a cadeia de fósseis aqui no Brasil. O biocombustíveis emprega uns 40% a mais. Mas, Carol, se a gente for considerar por unidade de energia, é muito mais que o dobro. Com certeza. Eu não fiz essa conta, eu acho que pode ser bem interessante. É muito mais. Se você pudesse fazer essa conta e nos passar, eu acabei de ter uma conversa com o Marcelo, orientador do Miguel, exatamente para a gente estruturar isso aí que o Ricardo acabou de mencionar. A gente tem que ter um número de empregos por unidade de energia, né, tanto direto como indireto, gerado pelo renovável, pelo biocombustível em particular. Eu acho que olha, eu vou lhe dizer, como eu falei no início, a gente associou muito essa história da bioeconomia com biotecnologia, não tem nada a ver com isso. Bioeconomia é uma forma diferente de fazer a gestão, né, da energia, sair da fóssil para renovável para valer, né, com redução de impacto e com todas as consequências da economia para valer. Sim. Ricardo, eu te interrompi, você ia... Gonçalo, mais um ponto, né, dentro dessa linha de advocacy dos biocombustíveis. A nova trincheira agora na Europa é que biocombustíveis têm um aproveitamento energético muito baixo, né? O quanto você gasta de energia para produzir o combustível, a energia do combustível é muito baixa. Até porque eles só consideram, por exemplo, quando você faz etanol, o que virou etanol. Não consideram nem energia do bagaço, nem energia da palha, nem nada mais, né? E isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer também. A conta é o renova-calque da energia.
Concordo totalmente com você. Inclusive, aquele artigo que você pediu aí para a Bright, eu fiz questão de tratar da exergia, né? Que é o que realmente interessa, o quanto de trabalho que é gerado pela energia contida. Essas frentes são importantes para a gente aglutinar nesse trabalho. Ô, Ricardo, Perfeito. Carol, eu acho que também tem, Gonçalo. Carol, se na hora que for fechar a conta, o índice de Gini na concentração da renda. Então, você tem uma renda concentrada, não só no número de geração de emprego, mas você tem uma distribuição da renda mais equânime entre indivíduos. Enquanto que na cadeia do fóssil, ela é concentrada em pequeno... ela tem uma concentração maior, e biocombustível não só ela gera mais emprego, mas ela tem uma desconcentração da renda. Eu acho que isso é importante também, até em termos de política econômica. É possível calcular isso, Miguel? É possível? É possível. Eu adorei essa ideia. Miguel, possível. E você sabe, em referente à questão de formação, porque eu acho também que... Eu lembro quando a gente fez essa comparação entre primeira e segunda geração de etanol, a gente via também que tinha a segunda geração, ela trazia um nível educacional também muito maior, e o desenvolvimento social muito grande também. Deve ser, eu não sei. Mas se a gente se for o índice de Gini, não só na distribuição de riqueza, ou seja, a concentração sobre a distribuição de renda, já seria uma coisa legal, que eu acho que Ricardo, que ninguém fez ainda. Eu sei que a Única tem um trabalho mostrando a qualidade dos empregos gerados pelo setor sucroenergético. Mas o ela fez completo que você tem, está falando, eu não sei, eu nunca vi também. Tem vários trabalhos também que mostram que a instalação de uma usina em determinado local aumenta vários índices. Então, o índice de desenvolvimento humano, o PIB da região, o índice de alfabetização, é bem interessante. Muito bom. E desse aí, Gonçalo, sabe o que é interessante, Carol? Aí, se for o caso, é a BP. O CEO, o Mário, sempre conta que a BP do Brasil, a parte de bioenergia do Brasil, representa tipo 40% dos empregos da BP no resto do mundo. E que toda vez que ele tem reunião com o conselho da BP no mundo, ele tem que dar explicação por que aqui tem tanto empregado, teria tantos empregados. Eu acho esse ABP um caso sensacional, porque ela atua nas duas pontas. Ali você enxerga para valer o quanto eu gero. Esses números, Miguel, eu concordo com você. É incrível a diferença. Eu, como um comentário, já que vocês falaram nisso, daqui a pouco eu vou ter que mostrar isso na aula, a BP está mudando os índices de análise de matriz energética, porque ela falava antes de tonelada de óleo equivalente, né, nas unidades de matriz energética. Ela está abandonando isso, ela está falando que óleo equivalente, ou petróleo, já não é mais referência de nada, principalmente por causa do advento do biocombustível. Então, ela está falando de exergia já, Gonçalo. Perfeito. Nos últimos documentos. Isso é muito importante, passar para essa nova fase, para poder mostrar esse benefício. Perfeito, Ricardo, perfeito. Legal mesmo. Muito bom. Mais algum comentário? Senão a gente vai encerrar convidando aí todos vocês para a semana que vem assistir a palestra show aí do nosso Miguel, né? Vai falar aí do RenovaBio, que é uma linha de frente extraordinária, é um exemplo para o mundo, é um exemplo do que o Brasil tem de tem melhor e revolucionário, que só podia vir mesmo da cabeça de Miguel, né? Com tantas nuances. Não, do Miguel não vem nada, é de todo mundo, sua, de todo mundo que está aí, eu estou vendo. Mas a sua inspiração, a sua iniciativa, a sua liderança, isso foi genial. Pessoal, só vou comentar, eu esqueci, eu não sabia que a Simone estava assistindo, mas a Simone também trabalha na RSB, então, caso alguém tenha alguma dúvida também, ou comigo ou com ela, né, Simone? Imagina, a Carol é minha grande professora. E você é a minha de ACV. Genial, pessoal, genial. Pessoal, muito bom. Um abraço a todo mundo aí. Boa tarde. Até logo. Até lá. Obrigada, gente. Tchau.